Então nós vimos ali o episódio começar mostrando ali Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Nerd. Isso aí, essa semana nós vamos falar de The Walking Dead. Isso aí. Episódio 3. E se você não assistiu ainda, tome cuidado, porque a nossa análise aqui vai estar cheia de spoilers, então... Igor, eu gostei do episódio, mas assim, eu achei aquele episódio assim, meio morno, né, cara? Aquele episódio de desenvolvimento, né? Isso. Como a gente já esperava, assim como foi o segundo, o terceiro também seria assim, para mostrar, introduzir a comunidade dos Salvadores, né, o santuário, e para mostrar como que o Daryl Dix está em cativeiro, né? Como está sendo tratado lá. Começamos ali com o nudes, né? Do Daryl. Meio desnecessário, desnecessário, né? Então nós vimos ali o episódio começar com o Dwight vendo aquele programinha básico ali, já clássico nos Estados Unidos, né? Quem é o chefe, tudo a ver com o episódio, mostrando ali como que é o comportamento das pessoas, e bem rápido, mas foi o suficiente para ver. Deu a impressão de que estavam querendo mostrar o bem-estar das pessoas ali, ao mesmo tempo mostrando que o Dwight como um cara de alto escalão ali do Negan, ao mesmo tempo ali tomando as coisas dos outros, né, das pessoas que provavelmente adquiriram, né, alimento e tal, e fazendo aquele sanduíche do Subway, mensagem subliminar, né, que deu sanduba, né, cara? Mas deu a impressão de mostrar assim, meio que um bem-estar. Apesar de toda essa condição que o apocalipse zumbi causa, né? A gente viu ali que o que seria que uma tranquilidade, porque o cara tá comendo um sanduba ali daquele jeito. Você viu o ambiente limpinho, as pessoas têm os seus alimentos, né? Estão protegidos, que a função do Negan é essa, né? Ele dá proteção para aquelas pessoas. Então a introdução ali foi meio que isso. E ao mesmo tempo que mostrou o Daryl ali, né? Sendo preso numa cela, que é o título do episódio, e como ele está sendo tratado, né? Meio que um cubículo ali, num lugar assim bem que apertado, escuro, né? E ele tava lá, pô, peladão lá, jogado mesmo no canto lá e a mercê. Uma música tocando 24 horas por dia. E o contraste do sanduíche do Dwight com o que o Daryl comeu, né? Que a gente viu lá, que é alimento de pasta lá de cachorro, alimento de animal. De cachorro, porque mostrou pra gente que também que ele não está sendo alimentado com aquela carne de porco enviada pra ele. Menos mal, né, galera? Né? Então, assim, a introdução foi meio que essa, né? Mostrou um contraste ali como que a comunidade está vivendo, o que o Daryl está passando. Foi interessante ver a liderança do Negan, né? Como que ele obtém, né, o respeito das pessoas, né? Até a própria questão do respeito, né, cara? Tem uns momentos assim que ele passa e a galera no lugar que tá já ajoelha, né? Como se fosse uma veneração, né? Isso aí. Foi bem interessante. Agora a gente sabe que é por causa do medo, né? As pessoas têm medo do Negan, né? Isso é interessante porque mais na frente a gente vê o cara falando, ele é só um, né? Ele é só um e ele anda com um taco de beisebol, né? Nem com arma, é um taco de beisebol. Qualquer um pode chegar ali. É um problema que você poderia resolver fácil, né? Se você reunisse ali uma galera ali que seriam uns contra a Negan, né? Que estão ali trabalhando, sei lá, por pontos e que não gostam dele. Pô, eu tô aqui porque eu simplesmente quero sobreviver, mas eu não gosto de você. Como é o caso do Dwight, né? Então, sabe que o Dwight está lá por conveniência, ele precisa estar lá para estar vivo e até para proteger a ex-mulher dele, né? Que agora é a mulher do Negan, né? É por causa disso, que ele gostar mesmo do Negan, ele não gosta, ele não simpatiza. De jeito nenhum. E nós podemos ver esse desenvolvimento deles dois ali no meio do episódio, quando o Negan começa a contar a história do Dwight, né? Ele vai provocando, vai chateando o cara, mas ao mesmo tempo, o Dwight, meu braço direito, moleque bom, né? Ele fica ali meio que
morde a sopra, entendeu? Ele até libera lá as mulheres lá desde que elas aceitem. Um ponto interessante. Isso aí é um princípio assim, que ele tem, que ele não aceita que o homem abuse das mulheres à força, né? Ela tem que aceitar. Isso, tem que ter o consentimento, né? Então isso aí foi interessante. Até eu andei lendo alguma coisa na internet, alguns falando que como que ele não é a favor do estupro, mas ele, com a Sherry, ela é quase obrigada. Mas só que a gente pode levar em consideração que ela pediu para casar com ele, para que ele não matasse, óbvio, do Dwight, mas ela se ofereceu para casar com ele. E ao contrário dos quadrinhos, na série ainda não mostrou, mas nos quadrinhos ele tem várias mulheres, ele tem um harém. E elas aceitam conviver com ele em troca do alimento, da segurança. A sobrevivência, né? Elas aceitam umas às outras. Agora, na série não, mostrou que ele só está casado com a Sherry. Ele só tem uma. Pelo que deu a entender, ele só está casado com ela. No momento ali é ela. Então a gente viu que o Dwight está ali porque é um sacrifício que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo por ele e também pela ex-mulher dele. É verdade. Né? A gente pôde ver até no diálogo deles, né, quando eles se cruzam ali na escada. Ela pergunta para ele se ele está feliz, ele pergunta para ela se o Negan trata ela bem, né? E eles estão assim de longe, mas um ainda cuidando do outro, né? Eles estão fazendo o que eles podem, um pelo outro ali, e eles sabem da condição, né? É verdade. E tem outro ponto também interessante, Thiago, que nos quadrinhos o Dwight ele tem o rosto queimado porque como a esposa dele se torna a mulher do Negan, em um determinado momento ele encontra ela e eles têm relação. O Negan, ele foi traído. É como se ele tentasse reaver, né, a esposa. Ele vai lá e castiga o Dwight. Na série é diferente, ele castigou pelo fato de ele ter fugido, né? Ele ter tentado fugir, não por ele ter tido alguma coisa com a mulher dele. Mas mesmo assim foi interessante ver essa história do Dwight, ele sendo desenvolvida, sem mostrar como foi, né? Só eles contando. E por conta disso a gente entende, assim, deu para entender por que ele ficou o tempo todo cuidando do Daryl, né? Ao mesmo tempo que ele estava fazendo a tortura, até porque ele era obrigado a isso, mas ele estava assim, dando dicas pro Daryl: você vai ter que aceitar, senão você vai morrer, senão você vai trabalhar para ele lá na cerca, né? Então assim, ele foi dando dicas, ao mesmo tempo que ele ia torturando, ele foi dando dicas, ao ponto de a gente ver que ele ficou com raiva porque o Daryl no final das contas não aceitou. O que ele esperava? Ele falou assim: bom, esse cara está numa situação aqui complicada, então eu meio que vou dando aqui umas dicas para ele saber, para ele ter um direcionamento, né, do que ele deve fazer. Porque senão ele não vai sobreviver. E pro Dwight o que é interessante é que o Daryl sobrevive e trabalha para o Negan para quê? Pode ser que de alguma forma ele tente conquistar, ganhar a confiança do Daryl para no futuro aí próximo. É um aliado, né? Ele ter ele como aliado. Até porque o Dwight tem uma dívida com o Daryl. A gente percebe isso nas entrelinhas, que ele reconhece que ele tem uma dívida com o Daryl. Né? Ele faz aquela tortura ali porque ele tem que fazer mesmo, assim como você disse, né? Não tem outra saída. Ou seja, ele está preocupado em que ele mesmo fazer, porque ele fazendo ele vai ter o controle do que pode ser feito. Tanto é que quando ele saiu, o cara foi lá e deixou a porta aberta. De propósito. De propósito, para quê? Daryl cair na armadilha. Foi onde ele tentou fugir no episódio. Foi avisado, né? Foi avisado. Volta enquanto você tem tempo para não dar uma merda maior. Já avisei que vai dar merda isso. O Negan deu um susto nele. Na gente também. Deu na gente também. Mas o Daryl não se assusta fácil, né? É difícil se assustar. Mas assustou a gente. Mas a ideia, pelo que pareceu no episódio, é essa. É quebrar o Daryl o máximo possível emocionalmente, psicologicamente, para usar ele, porque o Negan reconhece o potencial que ele tem. Isso. Mas o Dwight sabe que se ele não aceitar, ele vai morrer, que ele tá ali dentro, então, ele vai fugir dali. É melhor ele assim, meio que aceitar os termos, né? E dançar a música que tá tocando, do que ele, não vou trabalhar com você. Morreu, acabou. Só que depois que o Daryl ouve a história do Dwight contada pelo Negan, ele entende por que o Dwight aceitou. Porque o Daryl ele é difícil de dobrar, né? Que o Dwight aceitou por conta da esposa, né? E tem outra pessoa, já o Daryl falou: não, por isso que eu não posso aceitar, não tem ninguém, né? Não tem mais. Não sei se é meio que uma desistência dele, porque a gente não sabe, a qualquer momento ele pode morrer.
Ele não é intocável, né? Isso, mas também tem o fato de que, por exemplo, toda essa tortura, ela estava chegando ao extremo. E aí como se o Dwight chegasse lá e colocasse a cereja no bolo, né? Foi onde ele colocou a foto lá e ainda falou com ele, ó, bom apetite. É verdade. Então, aquilo ali eu acho que foi o ápice da tortura, cara. Ele falou, seu amigo morreu por sua causa. Foi a hora que ele quebrou. Poucas vezes nós vimos o Daryl chorar. Né? E quando ele viu a foto, ele não aguentou não, ele chorou. E a música ainda deu uma ajuda, hein? Ele trocou a música, trocou a música com a letra assim, bem que melosa, né, cara, pro momento ali, né? E a letra também tinha a ver com a situação, né? Então assim, foi um bom episódio, cara. Não teve ação, não teve adrenalina do início ao fim, mas foi legal. Porque foi um episódio assim, emocional, psicológico, entendeu? Foi aquela jogada toda, você tem que juntar as peças. The Walking Dead não trabalha com uma sequência lógica, você tem que ir montando as peças. Ele falou isso, a intenção do cara é aquela, né, para você poder entender. Agora, o desenvolvimento não acabou aí, tem os próximos episódios, vamos ver o que isso aí vai dar. Né? Agora, eu espero que... Eu não queria que o Daryl aceitasse. Mas eu sei que na situação que ele está, é muito difícil ele fugir dali. Não tem como fugir. Ele, na circunstância que ele está, ele é sozinho. Ele necessitaria de alguém que ajudasse ele a fugir. No momento, ele, o único que poderia fazer isso seria o Dwight. E ele não quer fazer isso, cara. Não é interessante para ele ajudar, porque se ele ajudar, ele vai perder pontos com o Negan. Pior ainda. Ele pode querer ganhar alguma coisa com o Daryl, mas ele vai perder mais. Vai perder muito mais com o Negan. Então, o interessante é o quê? Ir dobrando o Daryl até que ele, não, vou sucumbir, realmente eu vou ter que trabalhar aqui, vou ter que ficar aqui, não tem outra opção. Então, o ideal seria esse, né, que a gente acha. É porque o Dwight sabe que todas as comunidades que já apareceram são lideradas agora pelo Negan, todas estão nas mãos do Negan. Aquele cara que fugiu ainda chega a falar pra ele, a gente precisa fazer alguma coisa, que ele é só um. O Dwight fala, mas tudo vai ser dele. Então ele não tem esperança de que... A esperança dele é que um dia o Negan morra. Só essa. Acho que é só assim que termina, só assim, né? Porque todas as comunidades, ninguém conseguiu tirar ele do poder. E o Alexandria acabou se rendendo a ele. Então ele não tem pra onde correr, pra onde fugir. E a gente percebe que ele tem medo disso. Ele não gosta, ele não simpatiza com o Negan, mas o meio de sobreviver é esse, de me juntar ao inimigo. Então o episódio foi basicamente isso, né? Basicamente isso. Agora a gente pode aplaudir Jeffrey Dean Morgan, que o Negan, a gente queria um pouco mais do Negan, né? O papel dele está desempenhando de forma que é aquele negócio, a gente odeia amar ele, ou ama odiar ele, tanto faz, porque o cara é fera. E o Daryl também, cara. O pessoal pode reclamar, tal, ele é o queridinho da galera, mas ele consegue cativar, né? Consegue cativar a gente. E na situação que ele está, então, dá até pena. Deu pra ver que não só nós, né, mas como geral se comoveu ali no momento dos acontecimentos ali. Ele está preso, está sendo torturado, ele está sendo muito maltratado. Então assim... Onde vai dar essa tortura toda, né? A gente não sabe. Fica agora no aguardo. Vamos ver o próximo episódio. Deve aparecer a Alexandria, como que finalmente, estão se comportando, né? Finalmente. Né? E vamos ver o que isso aí vai dar. Esperamos então aí o próximo episódio, né? E um pouco mais de Negan, um pouco mais de Rick e sua galera. Quem sabe o próximo episódio tem uma açãozinha aí pra será levantar o ânimo, né? De repente, né? Então, diga aí quais são as suas expectativas, né, para o próximo episódio. Diz o que você achou do terceiro episódio de The Walking Dead. Bom, ruim, mais ou menos. Pois é. Comenta aí, curte o vídeo e assina o canal, beleza? A gente viu também que ele tá precisando de um banho, um bom banho, corte no cabelo. Aliás, cara, eu acho que seria uma tortura interessante, né? O Negan falar assim, vou dar um banho nesse cara e cortar o cabelo dele. É verdade.